mensagens, que é Valores do Reino, e nós estamos falando então sobre o Sermão do Monte. E hoje a gente vai ver uma perícope, ela é um pouquinho maior, né? Perícope é um trecho que a gente separa para reflexão, mas que a temática dela basicamente é essa: aprendendo a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, Mateus 5, do 38 ao 48, eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você pode seguir mesmo na que você tem aí, que não é muito diferente. Diz a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem todos os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Palavras do Senhor. É interessante quando a gente pega esse texto, esse é um dos mais desafiadores para a gente. Eu queria pensar com você que na época de Jesus, mas a gente vai ver que não só na época de Jesus, mas ainda existe isso nos nossos dias, a chamada lei da reciprocidade, né? Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Que é o que a gente chama, ou chamava, né, de lex talionis, a lei do talião, ou seja, é a lei da reciprocidade. É simples assim, funciona assim, até hoje, convenhamos, né? Se alguém fere o seu próximo, deixando essa pessoa defeituosa, então, olho por olho, dente por dente. Perdeu o olho, né? A gente faz a pessoa perder o outro. E se perder um dente, perde um dente e assim vai. Né? Isso está lá em Levítico 24. Jesus ele vai fazer aqui um contraponto com a lei que existia na sua época. Por que existia a lei? Né? Porque você pode falar, Gisele, mas olho por olho, dente por dente. Porque nós, eu e você, como seres humanos, tendemos a ser o quê? Excessivos. Para nós tudo é demais. Não vai ser um olho por olho. Geralmente vai ser um filho por um olho. Eu perdi meu olho, então o outro vai perder o filho. A gente sempre tem a tendência a ser demasiado. Então a nossa justiça sempre é torta. Nós temos falado, né, sobre a justiça do nosso rei, nesse reino que a gente habita. Então ele vem trazer justamente isso, né? Então a lei que existia no Antigo Testamento era para que houvesse equidade, igualdade. Então você perdeu um olho, o outro perde um olho. E não ser uma coisa dispara, porque convenhamos, um filho por um olho é muita coisa. Então nesse sentido, Jesus ele vem trabalhar essa questão no Sermão do Monte, e é o que ele vem propor. Então é um caminho um pouco diferente dessa lei da reciprocidade. E esse caminho, ele é desafiador para a gente, porque ele vem trabalhar, então, a nossa concepção de justiça e de aplicação de justiça. E aí, eu queria pensar com você, e eu sei que eu já usei esse exemplo há algum tempo atrás, e a Mariana, mais que ninguém, pode ajudar a gente nisso. Eu queria lembrar você de uma arte marcial que não é esporte olímpico, mas que você já deve ter ouvido falar, que é o jiu-jitsu. Eu não sei se você sabe, mas eu queria comparar a nossa batalha no reino dos céus com uma luta de jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial onde o que você usa, na verdade, não é força. Você não vai lá e aplica um golpe na pessoa. Você usa o quê?
o corpo da pessoa, o peso dela, para neutralizar ela e derrubá-la. Então, nesse sentido, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente vai entender mais pra frente o que Jesus quis dizer com essa palavra e como o jiu-jitsu vai fazer sentido. Mas eu queria, guarda esse exemplo do jiu-jitsu aí, que a gente vai voltar nele. Por quê? Porque nós, como habitantes do reino, nós não estamos aqui para medir força com as pessoas que não acreditam em Deus. A gente não está aqui para bater de frente. A gente está aqui para lutar jiu-jitsu do reino. A gente não está aqui para bater, para armar, para derrubar o outro na nossa própria força. E aqui que é um negócio muito legal. Jesus está sendo assim extremamente visionário e ensinando uma preposição do reino que num primeiro momento parece que não faz lógica. Então, se a pessoa ferir você na face direita, você vai oferecer a outra. Eu não sei se para você, para nós hoje em dia parece uma coisa absurda, porque geralmente quando a pessoa vai bater em você, teoricamente se ela for destra, ela iria bater na esquerda, certo? E não na direita. Só que na época de Jesus, a pessoa não batia assim, ela batia com as costas da mão. Então, que lado que ia bater primeiro? No seu direito. O meu esquerdo, não, o seu direito. Então, o que Jesus vem falar assim, e outra, jamais, em hipótese alguma, uma pessoa numa posição inferior iria bater numa superior. Então, quem batia sempre estava numa posição elevada. E geralmente quem apanhava ia resolver a sua vida, não ia ficar esperando para levar porrada, ia lá fazer o que tinham pedido, já tinha apanhado, né? Não ia ficar esperando. E o que Jesus fala, se alguém bater na sua face direita, você dê à esquerda. Era algo inimaginável, ninguém faria isso, nem um escravo. Vamos pensar que naquela época, na sociedade romana, estava lá, era a última parte da sociedade daquele tempo. Nenhum escravo iria oferecer a face direita. Se fosse uma pessoa igual a você que te batesse, você ia levar ela pro júri. Porque se ela é igual a você, ela te bateu, ela não poderia fazer isso. Então a gente vai resolver conforme a lei diz. Você não pode me bater. É o que acontece hoje. Se alguém bater em você aleatoriamente, você vai fazer um boletim de ocorrência, a pessoa vai responder no júri. Não é assim que funciona ainda hoje. Essa é a lei da reciprocidade normal. Jesus então diz, não se oferece outra face. É uma coisa que não iria acontecer, é ilógico. Outra coisa que aí no versículo seguinte ele vai falar, né? Se alguém tirar a sua túnica, dá também a capa. Então, se uma pessoa não tivesse bem nenhum, nada naquela época, pelo menos a roupa do corpo ela tinha. A túnica. A capa, geralmente você usava para percorrer grandes distâncias, era usado como cobertor, né? Então é uma capa mesmo, aquela ideia da capa que cobriria. Então, em última hipótese, você poderia, segundo a lei, e aí quando eu falo a lei, está lá em Êxodo 22, por exemplo, fala que se você estivesse devendo para alguém, você poderia deixar a sua túnica como penhora, você poderia dar a roupa do corpo, mas a capa não. Porque em último caso, se você ficasse nu diante de um juiz, isso era ofensivo. Mas você poderia usar a capa. Então a capa não deixaria que você ficasse nu, em última instância, se você desse a sua túnica, que é a roupa, né? Geralmente a túnica era bonita, feita de algodão, delicada, então era uma coisa mais cara, vamos pensar assim. Então, no último caso, se estivesse devendo tudo, até se você desse a roupa do corpo para pagar, que era essa concepção mesmo, aí no último caso você dava a roupa do corpo, e se não fosse suficiente, você se tornava escravo daquela pessoa, você dava a sua própria vida, um tempo determinado, por exemplo, no caso do judeu, ele poderia ser escravo de um outro judeu, mas depois de 7 anos ele seria libertado. Então a pessoa daria até o seu tempo, mas em último caso, você está devendo a túnica, dá também a capa. É algo extremamente inusitado. Ninguém faria isso na época de Jesus. Outra coisa que acontece, que ele fala, né? Se alguém nos obriga a fazer algo para aborrecer, ou seja, se você for convidado a caminhar uma milha, você anda 2. Né? Parece estranho, mas o que acontecia?
pessoa. Você estava lá do lado do pelotão, leva minha mala. Só que o povo judeu tinha uma norma estabelecida. Poderia andar 1 milha. Não mais que isso. Somente isso. E ainda mais se fosse sábado. Aí que não ia andar nenhuma mesmo. Ou seja, o soldado romano poderia obrigá-lo a caminhar 1 milha. Mas ninguém em sã consciência iria falar para o soldado: vamos andar mais uma? Eu levo a sua mala mais uma para você? Jamais. Então, o 42 vai falar o quê? Né? Dê a quem lhe pede e não bote as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aí mexeu em dinheiro é mais complicado ainda, né? Na cultura de Israel, no tempo de Jesus, o ensino sobre dinheiro era o seguinte: dá apenas ao seu conterrâneo. É judeu? Você dá, e mesmo assim o mínimo. Só que a pessoa precisar, naquele momento. Se houvesse algum israelita pobre na cidade, em qualquer uma das terras, né, a lei dizia que para não endurecer o coração, para dar para aquela pessoa, desde que ela fosse judia, desde que ela fizesse parte do povo de Deus. Está lá em Deuteronômio 15. De acordo com a lei, doar algo devia ser destinado às pessoas só da comunidade, para atender uma necessidade pontual. Então, não tinha questão de lucro, não tinha nada. Você poderia dar, emprestar, mas só para a pessoa. Para alguém que não fosse da comunidade, nunca. Ou então, com juros, com muitos juros, com vários juros. Porque é de onde saiu e tem a ideia, né, de que o judeu sempre tem lucro, que ele acaba ganhando mais. Por quê? Porque se ele vai emprestar para alguém que não é judeu, ele pode fazer isso com juros. Mas para um judeu, para um conterrâneo, nunca. Jamais. Então, pedir e dar, parece que não, mas quando a gente olha para a Bíblia, para o contexto e até para os nossos dias, denota vulnerabilidade. A pessoa que pede, ela está vulnerável, senão ela não estaria pedindo. E a pessoa que está na posição de dar, o convite de Jesus é para quê? Para que essa pessoa seja generosa. Para que ela não fique pensando 2 vezes, para que ela simplesmente dê. Porque se Deus proveu ela para ter aquele valor, é porque ela é capaz de atender a necessidade do outro naquele momento. O que não era normal, porque eu só daria para a pessoa, eu só emprestaria em algumas condições especiais. Eu faria, sabe aquela coisa que o banco faz com a gente quando precisa do empréstimo, né? Levantar documento, ver o histórico da pessoa. Um judeu faria isso, normalmente, se a pessoa não fosse conterrânea. E o que Jesus convida aqui, você vai dar sem avaliar o histórico da pessoa. E aí talvez você fale para Gisele, mas a pessoa pode estar suscetível a abuso. Tem gente preguiçosa, tem gente que tem má fé. Mas o que Jesus fala aqui é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado. É para a gente fazer, em detrimento do que aconteça. Porque não diz respeito a quem aquela pessoa é, mas a quem você é. E aí um grande convite aqui de Jesus nessas 4 situações que parecem diferentes, mas que elas estão interligadas, para os seus discípulos é fazer o impensado. Não era considerado natural fazer essas coisas. E é interessante isso porque quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa realidade, o mundo impõe para a gente limites naturais, né? Restrições para bater. Eu não vou bater em qualquer um, mas em criança pode. É uma coisa meio surreal, né? O outro eu não bato porque eu tenho medo de ser processado, mas naquele que está numa posição inferior, e aqui eu estou falando bater mesmo, tá? Normas de contenção de litígio, distância pré-determinadas, especificação na doação, o mundo fala pra gente tudo isso. Mas o reino vem pra gente e vem trazer pra gente uma outra concepção, onde a gente tem que promover a justiça, mas ao mesmo tempo prevenir abuso, porque no reino dos céus, no reino de Deus, o padrão é diferente. E aí eu volto na ideia do jiu-jitsu. Porque no reino, eu não vou dar a resposta que a pessoa esperava. Eu vou usar tudo
mas na surpresa. Esse é o detalhe do reino. E aí, na surpresa, como assim, Gisele? A pessoa está esperando que eu bata de volta, que eu xingue de volta, que eu não dê nada para ela. Ela já está acostumada a não receber. Ela está acostumada que todo mundo anda com ela só uma milha, só vai com ela até a hora que alguém conhece quem ela é. E depois que ela vê que ela é uma pessoa complicada, difícil, aí já não quer mais. No reino não, o reino me convida a ir além, a ser um fator de surpresa, a ser agente da graça de Deus. E aí o que acontece? Nisso a gente expressa a graça de Deus nas nossas atitudes com essas pessoas e elas se sentem surpresas, elas são pegadas de surpresa, igual o oponente no jiu-jitsu. Caí, como assim eu caí? E aí você percebe e você fica naquele estado, tipo, por que a pessoa fez isso? Eu não fiz nada para merecer essa atenção, esse carinho, essa palavra de amizade. Eu xinguei ela. E ela respondeu de forma amorosa. Como assim? Sabe aquela bugada? Esse é o convite de Deus para nós, participantes do reino de Deus. É tratar as pessoas não como elas são, mas como eu sou em Cristo. É levar para o oponente, então, novos limites de amor, de forma de tratar a vida, de viver a vida, porque o versículo no final fala o quê? Sejam perfeitos. Jesus, ele não instiga a viver de acordo com um padrão mais elevado. E aí, você fala assim para mim, Gisele, como assim perfeito? Eu não sou perfeita, eu não sou perfeito. Agora complicou demais. E aí eu queria convidar você a pensar na sua concepção de perfeição. Porque a palavra perfeita que está aqui no texto, no original, em grego, é teleios, que se refere não à perfeição no sentido de não pecar, mas se refere à maturidade. A melhor tradução seria: seja maduro como o nosso Deus é maduro. Mas a palavra melhor aqui é perfeição, por quê? Porque o nosso Deus é perfeito. E se eu pensar que essa perfeição então é maturidade, eu queria lembrar com você que maturidade leva tempo. Muito tempo. Quando a gente planta uma fruta, vamos pensar, você plantar os irmãos sempre, no verão, eu sempre trago pitaia, né? Esse ano vocês perceberam que tiveram poucas. Por quê? O nosso pé de pitaia caiu, ele estava ancorado num tronco de pé. E na chuva do ano retrasado, esse tronco de pé caiu. Consequentemente, toda a pitaia que tinha nele caiu também. A gente teve que replantar no muro a pitaia. Ela demora cerca de 2 anos a 3 anos para dar fruto demais e à vontade e gostoso, docinho. Ou seja, vai ter ainda mais um ano que vocês vão ter poucas pitaias. Mas eu espero que em dezembro, de 2025, 3 anos depois disso, a gente possa estar saboreando boas pitaias. A maturidade, assim como da fruta, assim como da nossa vida na fé, leva tempo. Eu não aprendo a lutar jiu-jitsu da noite pro dia. Você pode chegar hoje lá, na academia e achar que você sabe tudo, porque eu assisti muitos vídeos sobre jiu-jitsu no YouTube, eu sei lutar tudo. Até a Mariana olhar bem pra você, segurar você aqui e jogar você no tatame, de nada, só de você olhar pra ela. Então, é muito importante a gente pensar, porque a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não sou perfeito, esse negócio não vai dar certo. Ser perfeito como Deus é perfeito, não vai dar certo. A perfeição vem com a prática, a maturidade vem com a prática. O que Jesus quer dizer aqui, que isso é gradativo, gradativamente, conforme a gente vai vivendo a fé, e nós vamos sendo alimentados aqui na comunidade, e a gente vai vivendo lá fora, e a gente vai levar tapa lá fora. E a gente às vezes vai ficar sem a nossa túnica lá fora, sem a capa, sem nada. A gente vai se sentir vulnerável, e a gente volta, e a gente é alimentado. Pastora, nossa, estou pensando numa situação difícil, e aí você começa a ver que você já viveu isso antes, e aí você descobre que tem mecanismos
que você precisa melhorar e mudar para você não ser vítima de novo da mesma coisa. E assim vai, a gente vai crescendo na fé, a gente vai crescendo na vida, a gente vai aprendendo a neutralizar alguns golpes, e a gente vai aprendendo a derrubar alguns inimigos com a força deles. Jesus, ele praticava o que pregava. Ele foi espancado, ele foi insultado, mas ele não se vingou. Ele foi torturado e não revidou. Ele amou as pessoas que odiavam, ele perdoou aqueles que executaram. Jesus não nos está pedindo para fazer algo que ele não faria. Ele está nos pedindo para fazer exatamente o que ele fez. E esse é o grande desafio para nós, porque fora do reino e sem a força de Cristo habitando em nós, nós não vamos conseguir. É sim, é com oração, é pedindo para Deus realmente paciência, resiliência, sabedoria, discernimento, entendimento. Porque tem hora que eu vou conseguir andar uma milha, mas tem hora, 2, 3, 4, mas tem hora que eu não vou mais. E eu tenho a sabedoria de saber os meus limites. De saber que em algum momento eu vou ser aquele que vai estar emprestando. Em alguns momentos sou eu que vou estar pedindo. E que nessa relação nós somos vulneráveis. Porque quem empresta pode não receber de volta. E eu estou pronto para emprestar, seja dinheiro, seja atenção, seja amor, seja afeto, o que for, e não ter de volta? Cristo estava. Ele é a nossa referência de maturidade, de perfeição. Então vê como, quando a gente olha, assim, então essa ideia de eu agir como eu sou e não como o outro é, diz respeito à nossa identificação no reino. Quem eu sou nesse reino? Quem Jesus disse que eu sou? Ele diz que eu sou filho, que eu sou amado. Eu sou alguém em quem Cristo habita. Você precisa olhar no espelho todo dia e falar isso para você mesmo. Pregar o evangelho para você. Que eu e você somos as piores pessoas do mundo, porque somos pecadores, mas Cristo nos ama apesar disso. E ter consciência que a gente faz parte de um reino invencível, poderoso. E que são as chaves para a gente fazer, entender e executar aquilo que Cristo nos chama a fazer para o outro que não o conhece. Eu só vou proclamar um Deus que eu conheço. Eu só vou viver uma realidade de fé que eu conheço. Eu gostaria de desafiar você essa semana a olhar para a sua vida e olhar, porque vai ter pessoas que às vezes a gente não identifica como inimigos, mas estão lá às vezes incomodando a gente. E o convite do reino, o convite do rei, do nosso reino, é para que você abençoe essas pessoas. Ore por elas. Faça algo que elas não estão esperando. Seja agente da graça de Deus. Gisele, mas olha, eu vou tentar fazer isso. E eu sei que talvez você vai se decepcionar. Porque você vai esperar que elas respondam à altura da sua boa ação. Não espere. Não espere nada. Você não deve esperar nada. Deixa Deus moldar que isso no coração dela faça diferença. Não crie expectativas. Seja perfeito como o nosso Pai é perfeito. E não como você espera, ela vai me ver como uma boa pessoa. Não espere isso. Com certeza ela vai te ver, olhar para você e falar, essa é interesseira, vai saber o que ela quer hoje. Deixa ela pensar o que ela quiser. Quem você é em Cristo. Quem Jesus disse que você é. E aí eu queria lembrar de um versículo que está lá em Romanos 5, do 8 a 10, que diz que nós somos amados. E Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a sua morte, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E é um grande desafio para a gente, ser perfeito como nosso Pai é perfeito, ser maduro como Ele é. E eu queria terminar com essa frase do Chesterton, que diz, a Bíblia fala que para amarmos nosso próximo os nossos inimigos, porque geralmente eles são a mesma pessoa. É a mesma
pessoas, o próximo e o inimigo. E eu queria que você pensasse comigo que esse amar não é o sentimento. Eu sempre falo isso. Jesus não está pedindo para que os seus discípulos sintam amor. Ele está dizendo para que nós hajamos, para que a gente tenha ação de amor em relação a essas pessoas. São coisas completamente diferentes. Você não vai sentir afeição por elas, mas que você seja graça, que você seja realmente ação de Deus nessas vidas. Porque o texto fala, né, que até os publicanos fazem isso. Os publicanos eram considerados pelos judeus as piores pessoas daquele momento, porque eles eram judeus e cobravam o dinheiro deles para dar para o Império Romano, que era aqueles que oprimiam o povo. Eram considerados como traidores. Então, nesse sentido, a gente não é traidor, a gente não é publicano, a gente também não é mais gentil. Nós somos chamados de amigos de Deus. E eu queria lembrar você que Deus, Ele não só nos amou e nos perdoou, como Ele nos chama de amigos de fato, porque Ele nos convida a sentar na mesa. Quando nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória o que Ele fez por nós. Que uma vez inimigos, uma vez totalmente longes e afastados de Deus, Ele nos chama pela sua cruz, pela sua morte na cruz, e diz: creia, eu te amo, viva conforme esse amor. Então, quando a gente é convidado a viver esse amor, é algo desafiador. Às vezes, o oponente não é o outro, é o nosso ego. Somos nós mesmos, porque eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou dar uma amiga, eu não vou dar a cara a tapa, eu não vou emprestar, eu não vou fazer. O outro, se quiser, que venha. A gente, como cristão, é convidado a derrubar esse inimigo no jiu-jitsu do reino aí, para ser um fator surpresa. Como assim? Eu não mereço. E a gente precisa, às vezes, derrotar o inimigo que está dando a gente primeiro, o nosso ego. Eu queria orar com você. Vamos orar nessa hora, pedir ao Senhor que abençoe a sua mesa, que nos dê a direção na celebração. Pai, nós te damos graças, nós te bendizemos e adoramos, Pai, porque o Senhor, mesmo nós sendo teus inimigos, estando longe, Deus, o Senhor nos chamou para estarmos perto. O teu sangue nos redimiu, nos purificou, nos lavou, nos torna justificados, nos torna amigos de Deus, cordeiros com Cristo, herdeiros, ó Pai, dessa graça. Pai, que no teu reino a gente possa ser realmente bênção na vida das pessoas, nos nossos amigos, dos nossos inimigos, daquelas pessoas que nós nem conhecemos. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê a direção, que nós possamos ser perfeitos como o Senhor é perfeito. Que a nossa fé amadureça nessa vivência. Que as dificuldades que nós passarmos vivenciando a nossa fé nos façam realmente crescermos, sermos, ó Pai, a sua estatura, sermos mais parecidos contigo. Isso é de luta em luta, é de batalha em batalha, de fé em fé, dia por dia, é no nosso cotidiano. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos convidou a participar dessa mesa. Pedimos que nessa hora o Senhor venha, Pai, sobre essas ofertas aqui do pão e do vinho, e que elas alimentem, ó Pai, o nosso espírito, assim como o nosso corpo, assim como o Senhor alimentou o nosso espírito nessa ministração, Senhor. Que nós possamos sair daqui desafiados, desafiadas, alimentados e alimentadas pela Tua palavra, pela Tua presença que se faz real na celebração da ceia, Senhor. Que nós, ao tomarmos o pão e o vinho, possam lembrar-nos que nós fazemos parte dessa comunidade, porque o Senhor nos amou muito, o Senhor nos chamou, e que assim nós possamos viver essa vida. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos
esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Após haver ceado, de semelhante modo ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue, que eu faço em favor de vós, derramado em favor de vós. Todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós celebramos Cristo Jesus, trazemos à memória a sua morte e lembramos que ele vai voltar. E é nessa certeza que a gente caminha, é nessa certeza que a gente proclama e vive o reino que o nosso rei inaugurou. Então, comamos e bebamos todos juntos. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua mesa que nos convida, Pai, a celebrarmos a esperança da Tua volta. A Tua mesa que nos lembra, ó Pai, que essa esperança custou o preço de sangue. A Tua mesa que nos diz, ó Pai, que nós precisamos estar comprometidos com o Teu reino, como o Senhor está. Que nós possamos ser perfeitos como o Senhor é perfeito. Que o Senhor venha, ó Pai, sobre as nossas vidas nessa hora. Nos fortaleça. Seja com cada uma que aqui está, com as suas necessidades, com os seus medos, com as suas angústias. Fortalece, Pai. Nós oramos a Ti. Pedimos para aqueles que estão adoentados, de forma especial pedimos pela tia da Cátia, que o Senhor vá com cura naquele hospital. Pedimos também pela dona Heloína, que tem passado dificuldades. Obrigada porque o Senhor tem a sustentado. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos acompanhado, tem estado conosco. Louvamos e bendizemos o Teu santo e bendito nome. E aquilo que nós não verbalizamos, mas que o Senhor sonda e que o Senhor conhece os nossos corações, nós colocamos diante de Ti, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja contigo, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.